Olá, internautas! O Lá em Casa de hoje está de volta e agora a gente vai conversar com ela, que é uma das criadoras dessa discussão sobre o universo gemelar. Essa é a Gemima Pompeu. Tudo bom, Gemima? Tudo bem, Vanessa. Ela já esteve aqui no nosso programa no começo. Um ano. Faz um ano. Um ano esse mês. Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Foi E nesse rápido. ano muita coisa aconteceu, hein, Gemima? Graças a Deus, a repercussão nem esperava, né? E ainda mais depois da indicação do Bonner no Twitter. Como é que foi essa história? Conta pra gente. Então, eu brinquei com ele no final do ano, eu falei, como eu queria um presente do Papai Noel, a indicação do tio Bonner, né? Porque ele é conhecido como tio. Tio Bonner no Twitter. E eu, imagina, nem esperava que ele lesse. Ele deve receber zilhões de mensagens, claro, né? Mas ele foi muito gentil, generoso, ele respondeu e indicou. Afinal de contas, ele também faz parte do universo. Sim, é por isso que eu brinquei com ele, porque ele é pai de trigêmeos, né? Então, pra mim, tinha interesse de apresentar o projeto, inclusive. O que é o vizinho de úteros, Gemima? Conta de novo pra quem ainda tá pegando o bonde andando aí. Bom, o Vizinhos de Útero é um espaço totalmente dedicado ao gêmeo adulto. Claro que não é só o gêmeo que pode escrever a história dele, mas na verdade é um espaço para a família, porque é muito interessante receber versões assim diferentes, né, de vó, avô, padrinhos, mães, pais. Eu tenho relatos da família inteira lá. É muito interessante porque todo mundo quer participar, sabe? Um relato que eu ainda não tenho, gostaria de receber é de cônjuge. Eu posso te dar um exemplo. Tem dois gêmeos no Rio de Janeiro, especificamente em Volta Redonda. Eles trabalham juntos numa mesma siderúrgica. São idênticos, são até confundidos lá na empresa. Dá um rolo danado. E eles escreveram para mim. Só que nas férias, ao invés deles ficarem com as famílias, né, e passear e tudo, eles resolveram praticar o ciclismo juntos. Eles amam andar de bicicleta pelo Brasil, mas especialmente juntos, eles são muito unidos. E nas férias eles vão fazer o passeio deles. Eles até ganharam um patrocínio agora da Prefeitura de Volta Redonda para ir para a Europa, fazer cicloturismo na Europa. E vão. E aí eu fiquei curiosa com uma coisa, eles mandaram um relato deles, eles foram muito fofos, mas eu queria saber a opinião da mulher, né, das respectivas esposas. É muito estranho isso. Eu tenho um amigo que é gêmeo idêntico também. E o meu marido, ele fala assim, Maurício, que ele chama Maurício, eu fico impressionado, tenho medo de olhar pro seu irmão, porque eu sou muito seu amigo, mas seu irmão mal me conhece. Então em festas a gente se cruza. E ele fala, que situação engraçada, assim, mas é meio assustador, porque é você, só que não me conhece direito. E ele fala, imagina a tua mulher, se Deus me livre e guarde, né? Você morrer, mas um dia vai acontecer, mas vamos supor. Imagina pra sua mulher ver o seu irmão. Já pensou nisso, gente? Tem várias histórias no blog de situações constrangedoras, de gêmeos idênticos. Eles contam assim, e não dá pra explicar. Esses dois irmãos lá do Rio de Janeiro, eles falam, lá na empresa a gente já cansou de justificar quem é quem. Não adianta. Exatamente. E neste caso eu queria saber a opinião das esposas, né? Se elas sentem ciúme, o que é estar casada com uma pessoa que passa o tempo todo com o irmão. E nas férias também. Ou então, né, por exemplo, o outro é casado também. Aquela moça que se apaixonou pelo irmão do seu marido, ela gosta exatamente o mesmo homem que você. Não dá uma confusão? Estranho. É isso que é mais interessante. Por exemplo, tem outro exemplo da Kátia Coelho. Ela não é gêmea e nem tem filhos gêmeos, mas ela tem um pai gêmeo. E ela quis escrever sobre o pai dela, que nasceu em 1950. Veja bem, o nome deles, Gilberto e Geraldo, foram escolhidos pela parteira. Olha a história. Mas e tem isso que é mais interessante, a história de gêmeos adultos mesmo, né? De várias faixas etárias. Mas tem espaço para criança também. Claro, as mães mandam seus relatos, é muito interessante porque a gente vê o que é criar gêmeos hoje. Você mandou o seu relato, né? Tem diferença, né, gente? Tem. Imagina, na época que eu nasci, não tinha tanta informação, e sites, e livros, e blogs, né? Mães blogueiras. A Gemima estava falando aqui que o site dela acabou virando uma espécie de sítio, né? Onde as pessoas se encontram ou vão lá buscar
informações sobre o universo gemelar mesmo. As pessoas leem as histórias e elas se identificam, porque as histórias são mais ou menos parecidas, né? Independentemente de ter concebido naturalmente ou por reprodução assistida, todos querem, né? Todos têm curiosidades. E lá também tem artigos, matérias, tem de tudo um pouco, né? Porque é isso aí mesmo, você falou perfeitamente. O grande lance de ser gêmeos não é a maneira como foi concebido, Não. e sim o desenrolar dessa história, né? Onde isso vai dar, né? Até a matéria da Veja sugere bom, isso é verdade, né? Não existe comprovação científica a respeito, por exemplo, dos sentimentos dos gêmeos. Né? Essa Se um chora, o outro tem vontade de chorar. Não existe. Mas os relatos, todo relato tem uma história assim. Você mesmo pode reparar dos filhos, um que fica doente, outro também fica. Os sentimentos deles. Eu tenho um exemplo, por exemplo, do Marcelo e do Maurício, que é uma dupla sertaneja. O Marcelo me escreveu, ele contou que ele teve infarto. E o irmão dele teve os mesmos sintomas do infarto. Teve que fazer exame também. Cientificamente não é comprovado, né? Não é comprovado, mas na prática... Na prática acontecem vários relatos. Ele mesmo disse uma vez que ele acordou com o corpo todo dolorido, com dor de cabeça, e ele achou estranho aquilo, e o irmão dele na época morava nos Estados Unidos. Aí ele perguntou para a mãe dele, olha, liga lá para o Maurício porque alguma coisa está acontecendo. Eles ligaram e ele ficou sabendo que o irmão dele tinha sido apanhado por uma gangue. E ele tinha apanhado, o corpo todo dolorido. As mesmas dores que o Marcelo aqui no Brasil sentiu. Tem vários relatos de histórias. Você fica, meu Deus, isso é ótimo, né? Porque comprova o que o gêmeo sente. Só o gêmeo sabe o que é ser. E claro, não existe ou não existia antes do Vizinhos de Útero nada nem ninguém que se preocupasse em começar a fazer um estudo sobre isso. Porque para existir uma estatística, tem que começar do zero, alguém tem que começar a levantar informações sobre isso. É por isso que eu comecei contando a minha própria história, a minha experiência, e porque você tem que, né, eu tinha que começar de algum jeito. Então eu contei a minha história para poder convidar as pessoas para contarem Você recebe perguntas, dúvidas de mães, assim? Várias. Sei lá. Uma mais maluca que a outra, mas é muito interessante porque eu acabo aprendendo muito. Eu aprendo muito com os questionamentos. Você direciona para alguém, assim? Sempre que posso. Por exemplo, eu tenho trocado informação com a Majoy do Múltiplos. Porque a proposta dela é diferente, né? É mais focada na maternidade, em gêmeos pequenos e tal. E a gente troca bastante informação. Porque ela sabe responder, de repente, as dúvidas das mães.